Boa noite, desembargador. Eu vou continuar até no mesmo assunto, só que aqui eu vou expressar o meu lamento como advogada. Muitos não sabem, mas a ciência, o direito não é propriamente o direito, mas na universidade é ciência jurídica. Por quê? Porque é uma ciência real. Então a gente tem a formalidade do processo, né? A gente tem processo civil, processo penal, processo... Todas as áreas do direito sempre tem a parte processual. E nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal não respeitar o mérito das decisões e muitas vezes, por conta dessa parte processual, está deixando de ser bastante científico. Então nós, aqui do direito, que operamos também aqui do outro lado, por exemplo, não temos o respeito às prerrogativas dos advogados. Então ficamos na mesma situação que o senhor. Então o senhor acabou sendo uma voz, embora como juiz, mas de todos os operadores do direito. Então quero dizer primeiro da nossa gratidão, digo pela minha classe toda de advogados, porque assim como o senhor falou, que mais de 80% ou 80% dos juízes de primeira instância, eu tenho muitos amigos promotores que obviamente não podem também pelos mesmos motivos se identificar, e os advogados estão poucos. Poderiam, né, Fabiana? Nós temos 2 grupos de advogados. O problema é que depende muitas vezes do Supremo, né? E dependemos também até do nosso órgão de classe, né, a OAB, que vem e é possível também sofrermos retaliação. Então, tem alguns corajosos e eu estou nessa frente. Mas vamos para a pergunta. A pergunta, então, é o seguinte, o quanto essa relativização da ciência jurídica, sendo uma ciência, pode ser que não volte mais, esse ponto de retorno, porque já foi muito para frente. É possível que se volte à normalidade, à segurança jurídica? Fabiana, eu tenho muita esperança que sim. Eu não faria o sacrifício, vamos colocar, que fiz de abandonar a minha carreira para ter voz em vão. Eu poderia simplesmente ter feito um requerimento e ir para casa tranquilo. Por que eu anunciei? Porque os meus amigos, as pessoas do mundo jurídico que me conhecem, iriam questionar: por que você saiu, Sebastião? E eu respondi, e eu vou responder. Então, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, infelizmente, ele se tornou um fator de insegurança jurídica. Porque costuma-se dizer lá em Brasília, no Brasil todo, eu creio, que o Supremo Tribunal Federal são 11 tribunais. Cada ministro é um tribunal. Ele dá a decisão do seu jeito, não leva para plenário, agora até que estão tendo uma parcimôniazinha, não leva e aquela decisão provisória fica prevalecendo e a insegurança jurídica continua. Antigamente, Fabiana, quando nós proferimos uma decisão, nós colocávamos lá a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores com tranquilidade. Hoje nós não sabemos mais qual é a jurisprudência do país, porque a cada caso tem uma interpretação. Como o Augusto disse, nós temos uma liberdade, eu fiquei assim, e é preciso que os ministros saibam que eles não estão agradando. É preciso alguém dizer, senhores ministros, vossas excelências, não estão agradando à comunidade jurídica, ao juiz e, por via de consequência, aos cidadãos. Quando eu vi o Supremo, há pouco tempo, se reunir para dizer, no episódio da possível recondução dos presidentes da Câmara e do Senado, para analisar o que é vedado, que está na Constituição, eu não acreditei. Eu digo, será que vai mesmo se reunir para decidir o que é vedado? Isso reuniu e decidiu por 6-5 que vedado é proibido. Então, isso daí, os ministros têm que entender que foram motivo de piada por muito tempo. Entre nós, nos grupos de WhatsApp, que agora está perigoso falar em grupo de WhatsApp, né? Mas Vossas Excelências foram motivo de piada por muito tempo. Entre nós, e aí, é vedado, mas é vedado quanto é vedado, né? Então, quando o tribunal se presta a analisar situações como essa, traz para todos uma insegurança geral. E só para o juiz, não, para o jurisdicionado, porque nós temos que entender o seguinte: o juiz nada mais é do que um cidadão, um funcionário público que está a serviço de quem? De quem paga o seu salário. De todos nós, tanto do ministro quanto do juiz. O cidadão é quem paga. Então, o cidadão ele merece ter a segurança jurídica. Você, como advogada hoje, você não tem como dar uma orientação para um cliente, e isso é dessa maneira. Depende. Sim. Depende. Antigamente você tinha a segurança de, olha, os tribunais decidem dessa maneira. Hoje nós não temos mais. Aí vem o que está sendo chamado do ativismo judicial. Não é? O ministro Fux, na sua posse,
pediu muito, olha, vamos evitar das ações. Mas veja, os partidos políticos e os políticos, eles querem fazer a sua pauta. Evidente, nós não podemos condenar o político que quer, vamos colocar como diz a juventude, causar. Não é? Ele quer ter motivo para dizer, olha, eu fiz isso e fiz aquilo. Então, quando o Supremo Tribunal Federal recebe tudo, para analisar tudo, eu vou dar um exemplo que pode ser grosseiro, me perdoe, mas para fixar. Se o vizinho chega e coloca o lixo na tua porta, você olha e deixou. No outro dia ele coloca novamente e rasgou e você deixou. Você tem que ir lá para o vizinho e dizer, vizinho, olha, você não pode colocar esse lixo na minha porta, isso não é permitido. O exemplo, como eu disse, peço perdão, mas era grosseiro para fixar. É o que acontece com as ações que vão ao Supremo. Ações que eles absolutamente não deveriam analisar. Dizer, olha, não, isso daqui não é competência, isso daqui é competência do Poder Executivo, é competência do Congresso Nacional, não é competência do Supremo Tribunal Federal. Mas o que os ministros fazem? Concedo 5 dias, explique 5 dias, justifique tantos dias. E aí aquelas ações vão se multiplicando. Quem foi ao Supremo e conseguiu uma, vou fazer outra. E fica indefinidamente tratando de questões que são da mais absoluta competência do Congresso Nacional e do Poder Executivo, invadindo a competência de outros poderes. Então, quando um poder ele extrapola a sua atribuição, o seu âmbito de atribuição, ele está colocando em risco o país.